Alci, se apresenta, diz onde você mora, diz pra gente quem é Alci. Eu, Meu nome é Alci, eu moro em Itapevi, na Grande São Paulo. Trabalho como cozinheira em um hospital aqui da região e eu tenho toda uma história antes de dirigir e comecei uma nova história dirigindo. Ah, então eu quero saber essa história antes de você dirigir. Como é que era a sua vida antes de dirigir, Alci? Então, há alguns anos eu tirei carta e estava bem disposta a enfrentar o trânsito, a ser uma motorista, né? Porque eu tenho consciência do quanto dirigir é importante para todas as pessoas que moram em uma grande cidade, principalmente, precisa dirigir. Na época eu morava em São Paulo, ali pela região de Santo Amaro. E eu tirei minha carta e foi difícil o processo, porque eu nunca tinha pego em um carro e tal, mas eu tirei, consegui tirar. Depois, aí quando eu peguei a provisória numa quarta-feira, aí no sábado, peguei as crianças da família, coloquei no carro e saímos. E eu dirigi assim uns 10 minutos e bati em um caminhão parado em uma curva. Não aconteceu nada com ninguém, o caminhão também não, mas o carro que eu estava dirigindo, ele estragou bastante. Só que naquele momento que isso aconteceu, eu saí do carro e falei que não ia dirigir mais e fiquei muito mal. E depois disso eu não consegui mais dirigir. Fiz algumas tentativas e não conseguia. Aí, passado Como algum é- tempo, E como é pode que falar. você se sentia não dirigindo? Como é que você se virava? Como é que você, quais eram os seus sentimentos para essa sua incapacidade de dirigir? Eu me sentia frustrada o tempo todo, eu me sentia incapaz. E aí, com o tempo, eu comecei a acreditar. Eu fiz algumas tentativas e não consegui. Entrei para fazer assim, dirigindo bem, esse tipo de pessoas que sabiam dirigir e estavam ajudando pessoas que eram habilitadas e não dirigiam. Eu fiz umas 3 tentativas nesse nível e que resultou só em gasto de tempo e dinheiro. E aí, como você me achou? Eu já achei no Google. Tá. Eu, eu decidi, no ano passado, no mês de junho, eu decidi que eu precisava fazer isso, porque eu não aguentava mais a frustração, a tristeza, a sensação de inferioridade. O falta de dirigir para mim trouxe muita coisa, muitos sentimentos negativos, assim, que eu me sentia péssima e incapacitada. Aí a minha vida virou uma vida de muitos anos de dependência, porque eu dependia de ônibus, eu dependia de carro de aplicativo, eu dependia de carona, eu dependia de andar, porque eu não dirigia. Isso traz muito de sabor, muita dificuldade. Aí eu falei, eu vou dirigir, eu preciso resolver isso na minha vida. Aí entrei no Google e apareceu lá, Cecília, eu falei, foi o primeiro assim, que apareceu para mim. Aí eu abri, eu vi alguns depoimentos e falei, eu vou ver isso daqui. Aí foi onde aí tá, é muito rápido. Porque aí já tem só manda mensagem, quero dirigir. Aí eu já mandei. Falei, nossa, isso aqui tá fantástico, é muito fácil. Então, eu acho que tanto me acostumar com dificuldade, eu vi uma coisa bem mais simples acontecendo. Eu falei, aí eu entrei em contato com você, aí você já me deu uma resposta. Falei, opa, isso é golpe. Aí passou, aí eu falei, muito rápido, né, porque a gente já está acostumada com as coisas assim, com aquele morasmo das coisas, né? Aí, passado um tempo, você entrou em contato, marcou uma conversa, e realmente a conversa começou a acontecer. Aí, no outro dia, você já me chamou, eu tinha até esquecido, aí você me chamou. Nós tivemos uma primeira conversa só nós. Aí, nessa conversa, entrei no grupo
aí você já me adicionou ao grupo, e daí para frente foi. No começo eu fiquei ainda fiquei insegura, mas quando eu estava ali dentro do grupo, eu vi que era real, que isso era uma coisa de verdade mesmo, que vi outras pessoas falando, falei, olha, isso pode acontecer. Quando, quando eu entrei, tinha uma pessoa que já estava tendo alta, e ela estava tendo alta em meses, assim, foi bem rápido a alta dela, o tratamento para ela. Eu falei, então eu sou capaz. Aí na primeira reunião você já me fez um desafio, perguntou se eu queria fazer tarefa, aí eu aceitei. Aí fiz a primeira tarefa. Fui com frio na barriga, fui com toda a minha dificuldade, com tudo que eu tinha, né? Porque eu tinha toda uma bagagem. Eu fui com tudo isso e fiz a tarefa. Eu já falei, puxa vida, no dia que eu desloquei um carro 100 metros, eu falei, eu sou capaz, eu vou conseguir fazer isso. Aí depois, na outra semana, aí a próxima tarefa foi dar aquela volta, né? Que para mim foi a volta da independência. Quando eu consegui dar aquela volta, eu falei, puxa vida, agora só falta pouco. E aí o tratamento seguiu, eu fui bem persistente, consegui, né, graças a Bem Deus. disciplinada. Eu não faltava, eu fiz o máximo que eu consegui para não faltar, porque a vida da gente é muito corrida, tem trabalho, tem família, tem muito compromisso, mas eu fazia de tudo para reservar esse dia que eu fazia na terça e ter esse horário. Então, minhas faltas foram poucas, eu tive, mas foram poucas. Isso para mim foi muito importante, porque eu descobri também como eu podia me disciplinar para isso e para outras coisas. Então, a Alci, experiência foi muito boa, muito magnífica para mim. qual foi a sua experiência com o grupo terapêutico? O que você achou? Eu achei que ele é fundamental para quem está aprendendo, para quem está nessa situação, porque ali você entra, às vezes a gente vai para o grupo mal, porque não conseguiu fazer a tarefa, porque não. Ou porque não teve uma semana boa, no percurso aí eu tive situações difíceis, né? Eu vi que outras pessoas enfrentavam e nem por isso elas desistiam. Às vezes nós chegávamos no grupo, eu não vou fazer mais, eu não estou bem. Mas não, aí dentro do grupo, você ouvir que as pessoas realmente conseguem, são pessoas, nós somos iguais nessa situação. O fato de você estar reunido com pessoas uma vez por semana, que pessoas que falam que têm o mesmo problema que o seu, que têm a mesma dificuldade, que têm as mesmas sensações, que conseguem ver o trânsito como um problema, uma barreira, e agora conseguem enfrentar, isso é muito importante. Eu acredito que sozinha eu não teria tido o êxito que eu tive. Eu não sei se. Porque esse compartilhamento é fundamental. Tá, tá. O que você sentia quando você conseguia compartilhar as suas felicidades, as suas dificuldades com o grupo? Eu me sentia acolhida. Quando eu participava das dificuldades, e muitas vezes alguns falavam, puxa, eu passo bem. Eu via assim, né, a pessoa concordando, falando que passava o mesmo, alguns expressavam que passava a mesma coisa, que tinha o mesmo sentimento. Quando era uma alegria, a vibração, o contentamento por ver que se eu conseguir, que ele também consegue, e eu vejo que se ele consegue, eu também consigo. Quando eram as alegrias, para mim era um sentimento de uma troca muito positiva. E quando eram algumas frustrações, algum momento que eu não conseguia fazer a tarefa, que eu não consegui pegar no carro, porque uma coisa que às vezes barra um pouco é porque eu mesma eu tenho um carro, eu só tenho um carro, então é compartilhado. Mas isso não se tornou uma barreira para mim dentro do grupo. Eu encontrei pessoas dentro do grupo que vivenciavam a mesma coisa, que também compartilhavam o carro e nem por isso desistiram de fazer e conseguir dirigir. Como é que seu marido reagiu ao seu tratamento? Como é que foi a colaboração dele, Alci? A colaboração dele foi total. Ele foi meu anjo. E mesmo quando eu terminava o tratamento, ele falava: tem tarefa? Tem. Vamos fazer que quando? Aí algumas vezes ele precisou se reprogramar na rotina dele para conseguir me ajudar para fazer a tarefa. Mas ele ficou do meu lado, ele me apoiou 100% o tempo todo. E
vibrava com cada conquista e continua vibrando. Quando a gente sai assim de casa, que eu tiro o carro da garagem, coloco na rua e nós saímos, normalmente quando eu estou junto, sou eu que faço isso agora, ele fica felicíssimo, porque agora ele usa celular. Eu estou dirigindo, ele está olhando o celular, ele está vendo o que acontece em volta. E ele fala sempre, ele sempre deixa bem claro para mim o quanto isso foi bom para ele, quanto eu dirigir tem ajudado ele. Queria parabenizar o seu marido, porque ele realmente é um anjo. Nem todos são, nem todos encaram esse tratamento da mulher com a disposição e a boa vontade que o seu marido encarou. Realmente, ele ajudou bastante. Como é que está a sua vida depois de dirigir, Alci? Olha, eu posso dizer que está uma liberdade. Está muito boa. E me ajudou muito, assim, né? Aquela sensação de incapacidade, de inferioridade. Olha, melhorou assim em relação a dirigir total, né? Porque se eu preciso sair para fazer uma compra, eu pego o carro, eu vou lá, eu faço a minha compra, volto e resolvo o que eu tenho que resolver. Vou trabalhar de carro, em toda a oportunidade que eu tenho, volto e consigo ir na casa de alguém que antes era, eu vou ver, aí eu vou pegar um carro de aplicativo, eu vou ver se o ônibus vai chegar. Então, tá uma vida nova. Existe o antes de dirigir e depois de dirigir. E depois de dirigir tem sido muito bom, muito satisfatório. Tem sido uma coisa assim foi uma escolha muito boa que eu fiz para a minha vida. Foi um momento que eu precisava me escolher, e eu me escolhi para o bem, para o certo. Você acha que foi um investimento que você fez em você? Foi um investimento e valeu cada centavo que eu gastei. Valeu muito para mim, foi muito importante. Me trouxe assim uma nova qualidade de vida. Tá, isso é muito importante. Alci, esse tratamento refletiu em outras áreas da sua vida? Refletiu. Eu ficava assim um pouco. Eu era uma pessoa um pouco mais retraída, eu era mais difícil para eu expressar o que eu sentia e me posicionar. Então, eu desde uma altura assim, do tratamento, não foi logo no começo, mas à medida que ele foi evoluindo, eu percebi que hoje eu me posiciono mais nas minhas escolhas, na minha decisão, em questão assim, em lugares, situações de trabalho, situações dentro da família. A minha posição é essa, é isso que eu penso. Acho que igual eu me posiciono numa fila do trânsito, eu tenho que me posicionar na vida agora. Tá, tá. E você sentiu que foi o tratamento em grupo que te deu esse novo comportamento de se posicionar com mais segurança? Sim, se eu tivesse, eu acho que se eu tivesse gravado todo o meu tratamento, eu daria para sentir os momentos assim como eu fui melhorando durante o tratamento. E isso foi algumas vezes foi expressa dentro do grupo. Tá, tá. Alci, o que você falaria para uma pessoa que está pensando em começar o tratamento? Começa agora, começa ontem. Vale muito a pena, você vai ser uma pessoa muito realizada quando terminar e vai dar certo. É incrível, e dá certo. E dá certo em meses, porque o ano passado, essa época, eu não imaginava estar tendo essa conversa e estar recebendo alta de um tratamento para dirigir, porque eu não imaginava nem que eu ia dirigir um dia. Então, começa, faz, investe, porque vai valer a pena. E você vai ter a sensação que eu estou tendo de liberdade, de compensa muito. Que lindo! Gostei muito! Alci, eu queria te agradecer a disposição do teu tempo. Eu sei que você trabalha muito. Queria te agradecer por ter dado esse momento para mim e para quem vai te assistir e vai se motivar com essa entrevista. Realmente você falou muito bonito, tá bom? Obrigada.